Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu estou de volta aqui à nossa salinha de estágio. Ela ainda está bastante bagunçada, mas já foi pintada finalmente. Passei 2 semanas aí praticamente sem lugar para trabalhar, né, aqui na escola, ficando ali pela sala dos professores, e é muito tumultuado, bastante barulho. O meu rendimento também caiu com certeza. Agora já de volta aqui na salinha de estágio, já pintadinha, já bonitinha. Provavelmente essa semana já vão limpar também para receber vocês, se vocês quiserem aparecer para as próximas etapas, tá bom? Olha só, eu fiquei sabendo hoje é dia 24, né, segunda-feira, eu fiquei sabendo hoje que vocês terão uma semana bem reduzida aí de carga horária, porque grande parte dos professores vai estar fora, né, numa formação para professores promovida pelo governo do estado e pelo governo federal ali em Florianópolis, e aí vocês terão, se não me falha a memória, quarta e quinta-feira de folga, né, não terão aula. Então eu vim rapidinho gravar esse vídeo aqui, porque aí quem tiver atrasado ganha essa possibilidade de colocar a coisa em dia, e quem não tiver atrasado ganha a possibilidade de fazer a etapa 6 de forma mais rápida, certo? E a gente ganhar um prazinho aí para as coisas andarem, tá? Eu vou, inclusive, fazer essa etapa com um prazo menor de entrega, contando com esses 2 dias de folga que vocês terão, quarta e quinta, tá? Mas aí, se depois, se vocês tiverem algum problema para entregar no prazo, vocês me avisam, a gente renegocia, tá bom? Mas eu vou marcar para outra quarta-feira a entrega, porque eu acho que vai dar tempo de vocês fazerem, certo? Vou compartilhar aqui com vocês a orientação, né? Essa etapa 6, então, nós vamos falar sobre recursos humanos, certo? Então, vai ter também uma subdivisão ali, como teve na etapa 5, e aí vocês fazem da mesma forma. Se quiserem fazer 3 textinhos separados, ótimo. Se quiserem fazer textos conexos, também não tem problema. Divide em parágrafos, de repente, vai fazendo as 3 etapas num texto só, tá? A parte um ali fala sobre a equipe de funcionários. Então, da forma mais detalhada que vocês conseguirem, quantos funcionários a empresa possui, que funções exercem, né, procurar determinar o número exato ou aproximado. Se vocês não conseguirem o número exato, professor, eu não tive contato com todos, não sei exatamente quantos, mas de repente, assim, a gente trabalhava na recepção e normalmente eram 2 por turno, então eu acredito que eram 6 funcionários. Garçons eram aproximadamente 5 ou 6, às vezes na outra temporada aumentava, né? Então, assim, o número mais próximo possível do real, se vocês não conseguirem, o número mais aproximado, né? Se tiver também equipes diferenciadas no inverno e no verão, explicar isso. No verão o restaurante trabalha com 10, 12 garçons, no inverno cai para meia dúzia, né? A equipe da cozinha trabalha com 4 pessoas no inverno e no verão recebe mais 2 ou 3 para reforçar. Enfim, esse tipo de coisa é bem comum por aqui, a gente sabe, e aí a gente precisa que vocês também esclareçam isso, certo? Se existiam funcionários terceirizados nessa empresa, normalmente em pousadas e ali na prefeitura, a limpeza acontece de forma terceirizada. Tem muitas empresas contrastando outras empresas, né? Aqui na escola é assim. Por exemplo, nós temos uma empresa, a Minister, que faz a limpeza da escola, né? Vocês podem ver que as nossas funcionárias da limpeza usam um uniforme de uma empresa terceirizada, certo? A Dona Ivone, o pessoal ali usa uma camiseta da Minister, né? E o pessoal lá da alimentação também tem uma outra empresa que cuida da alimentação, né? Então, nós, professores, somos contratados pelo Estado, a direção é contratada pelo Estado, mas o pessoal da limpeza e o pessoal da comida são de empresas terceirizadas, né? Isso às vezes acontece em pousada também. A pousada toca com funcionários próprios a pousada, as camareiras, a parte da recepção ali e terceiriza o restaurante, né? Isso às vezes acontece. Ou terceiriza a limpeza, enfim. Lá na prefeitura de Bombinhas também, se não me falha a memória, na Secretaria de Turismo, a limpeza não é contratada pela prefeitura. A limpeza é uma outra empresa que é contratada pela prefeitura e aí é essa empresa que manda os funcionários para fazer a limpeza,
né? Então, enfim, se são pessoas terceirizadas ou não, certo? Aí você vai falar da hierarquia. Essa hierarquia, quem é o chefe, quem está embaixo do chefe e quem está, né, nos cargos mais inferiores. Então, normalmente a gente usa um organograma para mostrar essa hierarquia, certo? Um organograma nada mais é do que aquele esqueletinho assim que vem o chefe em cima, daí puxa uma setinha, aí vem o setor de baixo, puxa outra setinha, os setores de baixo, sabe assim? Chama organograma aquela estrutura, né? Se você quiser fazer um organograma, é bem legal, porque é mais fácil de explicar para a gente como é que fica organizado, tá? Aqui na escola, por exemplo, nós temos, esquecendo a CREA, esquecendo a Secretaria de Educação, se você for pegar aqui na escola, a nossa chefe, a diretora-geral, é a professora Maria José, depois tem as assessoras de direção, né, a Vanessa e a Silmara, aí depois tem os coordenadores dos cursos, certo? E depois tem os professores, né? Então existe uma hierarquia, certo? Que é importante ser seguida e ser obedecida, né? Eu não sei como é que era na empresa onde você estagiou, tá? Uh, Aí quem manda em quem são os chefes e quem são os subordinados. Existem chefes além dos proprietários, porque tem algumas empresas menores que não tem, né? Só o dono e diretamente os funcionários. Então tem lugar que é só assim, tem lugar que não, tem lugar que tem um gerente geral, um gerente de recepção, aí os recepcionistas e assim por diante, né? Então tem locais que são organizados com uma estrutura um pouco maior e tem locais que já são mais diretamente, né? O dono e depois os funcionários todos no mesmo nível, certo? Aí você vai falar do ambiente de trabalho. Se esse ambiente de trabalho é leve, se ele é descontraído, ou se, pelo contrário, se o patrão é muito rigoroso, muito duro, se todo mundo fica tenso, com muito estresse, né? Se existem diferenças de tratamento para funcionários homens e mulheres. Tem gente que fala assim: ah, professor, não existe diferença nenhuma, todos são tratados com igualdade. Aí eu falo: ah, legal, e quem carregava as malas? Ah, só os funcionários homens. Ah, e quem que manobrava os carros? Ah, só os recepcionistas homens. Ah, e quem que fazia a limpeza? Ah, só camareiras mulheres. Né? Mas a pessoa acha que não tem tratamento diferenciado para homens e mulheres, certo? Por que não existem camareiros no seu hotel, certo? Por que não existem, uh, de repente, não existem recepcionistas noturnas mulheres? Tem muito lugar que isso tem regra, né? E que isso tem preferência para homens em determinados setores, para mulheres em determinados setores, né? E aí a gente queria que vocês abordassem isso, explicassem isso, por que isso acontece, tá? Como que é a equipe da empresa? Há parceria, são todos amigos, quando alguém tem dificuldades, os outros ajudam, ou não, né? Cada um por si. Eu sempre falo que eu trabalhava numa pousada, uma época, e que de vez em quando eu via ali a recepção, ali com areia suja tal, eu pegava uma vassoura e ia varrer, né? E a moça a camareira que via eu varrendo ficava incomodada, falava assim: ai, André, peraí, eu já vou limpar, já vou limpar. Eu falava: não, mas eu estou tranquilo, né? Não me custa passar uma vassoura aqui na frente, certo? E ela achava que eu estava cobrando ela, que eu estava dizendo que ela não estava fazendo o serviço dela bem feito, né? Então, essa coisa da parceria, da colaboração, como é que funcionava isso na empresa onde você estagiou, né? Era normal um funcionário ajudar o outro, um funcionário cobrir o outro, quando um não podia ir, conversava com o outro, trocava de turno, ou não? Isso era muito mais rígido, muito mais rigoroso, não podia fazer essa colaboração de uma forma muito tranquila, né? Quais são os maiores elogios dos funcionários em relação à empresa e quais são as maiores reclamações? Ah, de repente, o maior elogio é que paga em dia, paga justo, paga certo, né? A maior reclamação é que, sei lá, são poucos funcionários para fazer a função, precisava ter mais gente, ou sei lá, a reclamação é que nunca pagavam no dia certo, né? Estavam sempre atrasando, enfim. Quais são os maiores elogios, quais são as maiores reclamações dos funcionários? Aqui prestem atenção que é em relação aos funcionários, não em relação aos hóspedes, né? Como é que os funcionários se sentem trabalhando nessa empresa, certo? E como é que era visto um bom ou mau comportamento de um funcionário,
né? Como que isso era tratado pelos demais? De repente, aquele funcionário que só chegava atrasado era visto como um mau funcionário, ou aquele funcionário que, quando pediam para trocar de turno, nunca podia trocar de turno, era mal visto pelos outros. Como é que funcionava isso, certo? E como é que é o gestor, né? É organizado, tem conhecimento da área, consegue gerir bem os colaboradores, ou a empresa é uma bagunça, a empresa é uma desordem, né? Claro que você não vai usar o termo bagunça, mas você pode dizer que, né, que a empresa precisaria melhorar na organização, porque prejudicava o andamento do serviço. Tem gente, por exemplo, que já me disse que o controle de estoques, por exemplo, era muito ruim. Então acontecia da pessoa pedir um prato e não ter a comida no estoque. Aí o dono ia lá correndo no mercado comprar a carne, comprar o alface para lavar, porque tinha acabado e ele não conseguia organizar isso, enfim. Tem empresas que são bem desorganizadas e outras empresas já são mais bem comandadas, né, mais bem geridas. Então, como é que era isso na empresa onde você trabalhou, certo? E por último, quais são os treinamentos, né, que o funcionário recebe antes e durante o trabalho, se tinha algum tipo de formação. Estou falando aqui que nós vamos sair em informação, né, os professores vão sair em informação quinta, quarta e quinta aqui para Florianópolis, ou seja, nós professores de vez em quando temos umas reuniões, umas formações, umas palestras, né? Nós temos esse tipo de coisa para a gente estar sempre se atualizando, sempre conhecendo coisas novas para tentar melhorar a aula que a gente dá para vocês, né? Como é que era na empresa onde você trabalhava? Também tinha essa questão de treinamento, ou o funcionário chegava, começava a trabalhar, era jogado lá no posto dele e ele tinha que aprender na prática, né? Como é que funcionava isso, certo? A formação acadêmica é considerada para o preenchimento dos cargos? Tem empresa que só contrata funcionários se forem formados na área, né? Para trabalhar de gerente tem que ter administração, tem que ter formação em turismo. Lá na prefeitura tem alguns cargos que exigem que seja formado em turismo, e tem outros lugares que não, né? Que só considera a experiência, só considera a prática, e a pessoa pode ter o ensino médio completo e não ter nenhum tipo de formação que vai poder trabalhar da mesma forma, certo? Então a gente quer saber isso, se existia algum tipo de exigência para algum cargo ou não, tá? Como são definidas as promoções, né? Se há uma diferenciação. Então, assim, eu sou recepcionista, se eu ficar aqui na empresa 2 anos, 3 anos, eu passo a ser chefe de recepção. Depois eu tenho a chance de ser gerente geral, né? Existem lugares que são assim, que há promoções e tal. E tem lugares que não, que é só pelo tempo de casa mesmo, ou então não tem muito como ser promovido, porque só existem os funcionários e o dono, e a única forma de você ser promovido seria você comprar a empresa do dono, né? Então, tem lugar que não tem como ser promovido, não tem como crescer na empresa. E outros lugares não, outros lugares têm ali um plano de cargos, de carreira e de tudo isso que vai incentivando a pessoa a ficar na empresa mais tempo, né? Quais são os espaços que os funcionários podem utilizar quando não estão trabalhando, se havia um refeitório, se havia uma sala de descanso, se havia banheiros específicos para funcionários, se eram lugares limpos, agradáveis, bem cuidados, ou não, né? Já vi de funcionários que tinham que comer embaixo do balcão da recepção porque não tinha lugar para almoçar. Então a pessoa recebia ali um pratinho e ficava abaixado atrás do balcão, comendo escondido, né? Porque não tinha um local adequado para fazer as suas refeições. E outros já têm um refeitório adequado, um espaço inclusive com lugar para descansar, de repente um banheiro, né, para trocar de roupa, para colocar o uniforme, enfim. É isso que a gente quer saber, tá? Como são feitas as refeições, se tinha um tempo adequado, se há um local adequado para isso, né? E por último ali, se existe uniforme. Se há diferenciações do uniforme, por exemplo, o recepcionista trabalhava de camisa, o gerente trabalhava sempre de camisa e blazer, né? Ou então a recepção era amarela, as camareiras usavam branco, a manutenção usava preto, enfim. Tem lugares, tem empresas que é a cor do uniforme é que define, né? Outros é o tipo do uniforme que define qual é o cargo que a pessoa está ocupando, etc. e tal, certo?
Então, a gente quer saber sobre isso. São as questões mais voltadas, então, aos funcionários, né? Essa etapa todinha é voltada aos funcionários. E a gente quer, claro, que vocês tragam o máximo de detalhe possível. E quanto mais completo for, melhor a fala de vocês, certo? Ah, eu vou, então, passar para vocês esse prazo direitinho ali. Eu acredito que vai ficar para outra quarta-feira, deve ser já o começo de setembro, né? E aí nós já estamos chegando bem perto. Aí depois vem os estagiários e tal, e aí vem uma partezinha já meio que de finalização do relatório, quando vai ter a pesquisa da bibliografia, né? E aí a gente vai poder já chegar mais perto do encerramento disso, tá bom? Eu vou tentar fazer as devolutivas de vocês essa semana. Vocês não vêm na quarta, mas eu vou estar trabalhando, e aí eu quero ver se coloco tudo em dia para vocês, para a gente poder ir tirando dúvidas, tá bom? E a partir de semana que vem, segunda-feira, se vocês quiserem vir aqui para a escola para me encontrar, eu já devo estar aqui com essa linha da limpa organizada para recebê-los também de forma mais correta, tá bom? Uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Aproveitem esses dias aí de folga para colocar em dia a disciplina de estágio e vamos que vamos. Qualquer coisa também estou no celular, estou sempre à disposição. Um abraço para vocês, boa semana. Tchau, tchau.